Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Chuva atrapalha avanço do plantio de soja no Rio Grande do Sul. Tupã-Seretã está com 19% da área semeada contra 65% em 2018. Brasil pode ultrapassar Estados Unidos e se tornar o maior exportador de milho do mundo, diz consultoria ARC Mercosul. STJ decide incluir dívidas de produtor pessoa física no processo de recuperação judicial. Nessa edição, você vai saber o que muda na oferta de crédito agrícola. Preço do bezerro no acumulado de outubro sobe 1,27% na B3, maior valor desde abril de 2016, de acordo com o estudo realizado pelo CPEA. Na previsão do tempo, chuvas devem voltar para o Mato Piba e favorecer o desenvolvimento da safra de soja na região. E ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. A chuva atrapalha o avanço do plantio de soja no Rio Grande do Sul. As fotos enviadas pelo engenheiro agrônomo Éder Sari mostram uma área em Cachoeira do Sul com o solo encharcado de água. Essa situação impede a entrada das plantadeiras no campo. Na região, os produtores estão sem plantar há pelo menos 12 dias, segundo o coordenador da AproSoja do núcleo de Tupã-Seretã, José Domingos. Para mais detalhes de como está a situação dos produtores do Rio Grande do Sul, a gente conversa exatamente agora com o José Domingos Teixeira, coordenador do núcleo de AproSoja Tupã-Seretã. José, obrigada pela sua participação. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que está a evolução do plantio aí de soja na região. Está bem lento, né? Bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Mercado e Companhia. Realmente nós estamos há 12 dias já sem condição operacional de semeadura da cultura da soja. O clima tem atrapalhado bastante em decorrência do volume de chuva. Em alguns lugares a gente tem mais de 350 milímetros já nesse período e as condições de campo não oferecem condições. Nós olhar para o histórico que a gente começou a construir lá em 2017, nós tivemos uma eficiência o ano passado nessa data de operações de 65%. E esse ano, aqui na região de Tupã-Seretã, mais especificamente no núcleo da AproSoja, nós estamos com 19% da área semeada. Então, veja bem que estamos em atraso. As condições genéticas que nós mais usamos relacionadas ao grupo de maturação das cultivares, a gente não está mais usando cultivares de grupo de maturação 6.6, 7.0, em decorrência do histórico climático de março. Então, nessa época, nós estaríamos sempre já com 60% a 70% nos últimos 3 anos das nossas lavouras semeadas. E tem um detalhe também, Kelly, que todas as áreas que foram semeadas estão sujeitas a ter uma ressemeadura, principalmente devido à umidade, à falta de luz e o nosso grande problema de solo, que é o dumping off, ou seja, o tombamento das culturas, das cultivares emergidas e depois recebem a instalação do fungo e a gente tem que esperar para poder retornar à semeadura. Você falou aí, então, que desses 19%, uma boa parte deve ser semeada de novo. Cerca de 40% é isso? Deve ter que ser semeado novamente? Esse é um número ainda que não dá para a gente afirmar, Kelly. A gente tem que esperar uns dias aí para ter uma noção do que pode emergir ainda. Então, a drenagem dos nossos solos, aqui nós temos coxilhas com baixa declividade, mas, por outro lado, como choveu muito, nós temos vertedouros de água, que é aquelas vertentes que ocorrem nos momentos de chuvarada, como agora, e que isso dificulta o estande da cultura e também pode dificultar, principalmente, os lugares mais baixos. A nossa região aqui é uma região de coxilhas bem formadas, mas o volume de água se torna impróprio para a cultura, já que já está mostrando no dia a dia. Hoje pela manhã a gente já estava olhando umas áreas, o colega Sari de Cachoeira já mandou algumas coisas também, e a gente tem visto que isso é inevitável. 40% ainda é um número forte, mas nos próximos dias nós teremos condições de mensurar esse percentual. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, José, como é que está o clima agora aí na região? E mesmo que pare de chover, quanto tempo vocês acreditam que vai ter que esperar para o solo aí secar um pouco para começar aí a semear?
A dinâmica da agricultura, ela é pontual, cada agricultor define como que vai fazer. Nós estamos hoje agora aqui em Tupanciretã com 26 graus, o vento é quadrante norte, o que nos dá uma ideia de que teremos chuva novamente, possivelmente amanhã, mais um volume de chuva, e aí depois sim existe alguma previsão de que nós teremos tempo bom. Sem dúvida nenhuma que para colheita, talvez nós tenhamos condições de fazer alguma coisa de colheita hoje à tarde, nos pontos mais altos das áreas. Mas semeadura nós precisamos, para fazer com qualidade, não semear no barro, 3 dias de tempo bom, com sol, com vento, para que esse solo possa oferecer condições de trabalho. Agora me fala um pouquinho das próximas culturas. Esse atraso aí pode prejudicar lá na frente as outras culturas? Com relação às culturas de inverno, a gente não tem problema ainda. O que nós temos ainda que ser muito sensato e é inevitável é que a melhor janela nós estamos saindo. A melhor janela de semeadura nós estamos saindo. E a gente sabe que a soja ela se tornou muito exigente da palavra equilíbrio. E o que nós estamos vivendo é um desequilíbrio climático. Com relação à semeadura das culturas após a soja, nós não temos problema ainda. Mas na nossa região do Rio Grande do Sul, em soja, nós estamos saindo da principal janela, principalmente na região centro-sul. A centro-norte já está saindo, a centro-sul não semeia tantas cultivares de ciclo hiperprecoce. E na cultura do milho, nós estamos com bom desenvolvimento. A cultura do trigo, nós temos 30% ainda para colher de toda a área do Rio Grande do Sul, mas o trigo que tem agora para colher não é de boa qualidade. É um trigo que vai nos dificultar muito e esse trigo certamente irá para a ração. O Brasil está caminhando para se tornar o maior exportador de milho do mundo, de acordo com a RC Mercosul. O motivo são os preços do produto brasileiro, que são mais competitivos que o dos Estados Unidos. Para mais informações, a gente vai agora até Chicago conversar com o diretor da RC Mercosul, Tasso Veloso. Queria saber, Tassos, os Estados Unidos continuam sendo o maior produtor de milho do mundo. O Brasil tem chance aí de se aproximar dessa produção? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos assistem. É muito interessante a gente estar observando esse ano como as exportações brasileiras têm subido de maneira forte, né? Nós exportamos uma quantidade recorde de milho este ano. A gente crê que o Brasil deve acabar esse ano marketing alguns milhões de toneladas abaixo do total exportado pelos americanos. E não neste ano ou ano que vem nós tomaremos a coroa. Mas se a gente falar de uma distância de 3 a 5 anos, é muito provável que a competitividade do milho brasileiro possa concorrer no mercado internacional, priorizando exportações do Brasil. E as cotações do milho, que em Chicago aí caíram nas 4 últimas sessões, essa pressão baixista deve continuar? Qual a sua avaliação? Ela deve continuar devido também à melhora do clima no Brasil, né? Para a gente realmente saber se o preço do milho ele vai conseguir subir nos próximos meses, a gente vai depender de como vai ser a produção no Brasil. Vale lembrar que a safrinha, cerca de 70% a 75% da safrinha é exportada, ou seja, é uma safra mirada para o mercado internacional. Se o Brasil tem uma queda e a gente produziu 100 milhões na última safra, se a gente vem na próxima safrinha e tem uma quebra e produz um valor bem menor, a gente vai deixar esse mercado para outros países, Estados Unidos, Ucrânia e Argentina. Hoje o mercado internacional ele é bem diferente de 5 anos atrás. 5 anos atrás, os Estados Unidos dominavam mais da metade do mercado internacional de milho e Brasil, Argentina e Ucrânia 40%. Hoje, os 3 países, Argentina, Brasil e Ucrânia, totalizam mais de 60% do mercado internacional de milho e já são maiores que os Estados Unidos. O que a gente está vendo é um achatamento ainda maior das ofertas americanas em função do peso do dólar e do custo de produção americano ser maior que dos outros países. Na hora de competir internacionalmente, o produtor brasileiro ele consegue receber um valor muito bom e ainda assim menor do que o americano. E quais são as expectativas aí do mercado para o relatório do USDA na próxima sexta? Há uma expectativa por parte dos produtores rurais americanos de que o USDA deve reduzir as produtividades, porque os produtores eles veem nas fazendas deles, né? Vem a neve, vem o problema de colher, muita chuva. Agora, boa parte das consultorias privadas dos Estados Unidos estão com números que são de produtividade praticamente estáveis ou ligeiramente superiores aos do relatório de outubro, no caso da soja, e praticamente estável no caso do milho. Então, não parece que haverá uma surpresa altista no relatório,
a menos que o USDA surpreenda cortando produtividades ou mexa em números como exportações ou estoques finais nos Estados Unidos. Passando o relatório de novembro, o que o mercado aqui fora vai olhar é clima no Brasil e guerra comercial. Tem acordo ou não tem? E como é que o Brasil deve aparecer nesse relatório aí de sexta-feira? Deve mostrar aí aumento? O relatório de sexta ele pode muito bem trazer um aumento das exportações brasileiras. O USDA falou que o Brasil vai exportar 39 milhões de toneladas de milho até janeiro do ano que vem, tá? A gente já exportou 33. Então, a gente só precisa fazer mais 6 em 4 meses que faltam. Então, é muito provável que o USDA fale, em vez de 39, vai ser 40. É isso que eles fazem. Na soja, eles tinham previsto 69 milhões de toneladas e nós já estamos num ritmo superior ao necessário para estar em 70 milhões de toneladas. Então, a gente está com o desempenho brasileiro, está com um desempenho de exportação melhor do que o USDA vinha prevendo nos meses anteriores. O preço do bezerro no acumulado de outubro registrou alta de 1,27% na B3, a Bolsa de Valores brasileira. Esse é o maior valor desde abril de 2016, de acordo com o estudo realizado pelo CPEA. Em relação a setembro, a alta foi de 1,4% e em relação a outubro do ano passado foi de mais de 11%. Para entender o motivo dessa valorização, a gente vai até Piracicaba, interior de São Paulo, conversar com o pesquisador do CPEA, Tiago Carvalho. Tudo bom, Tiago? Tudo bem? Conta um pouquinho para a gente por que dessa variação. Qual foi o motivo? Olá, boa tarde a todos. Prazer aqui estar novamente podendo falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo, de bezerro com vocês. Bom, realmente, pelos números aí que você falou, né, relatou, a gente vem acompanhando. A gente observa uma reposição valorizando ao longo dos acumulados dos últimos 12 meses, último ano, em relação ao mês anterior, setembro, outubro. Então, isso é reflexo, sim, de um abate maior de animais, principalmente de fêmeas, mas também pela valorização que vem sendo observado no mercado de boi gordo, né? Cada vez mais o animal valendo na terminação. Isso faz com que haja uma procura, sim, de mais animal para reposição. Então, uma menor oferta no campo, como também uma demanda maior para quem vai terminar esse animal, são os grandes fatores que ajudam a entender, né, essa alta valorização aí, ou essa valorização do bezerro nos últimos meses, último ano, tá bom? Desculpa, a gente tem que sempre destacar também que em algumas regiões a gente tem o envio do gado em pé, né? A exportação do gado vivo, principalmente bezerro, animal leve, é o caso do Pará, é o caso do Rio Grande do Sul, é o caso de Santa Catarina. Então são fatores regionais, mas também que compõem, sim, essa valorização do animal jovem. E essa valorização foi observada em que praças em especial? Basicamente, né, a gente tem uma amostra muito forte no estado do Mato Grosso do Sul, que tradicionalmente foi indicador, que liquidava contrato na BMF, antiga BMF. Então a gente observou esses valores mencionados na praça do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, né? Mas isso acaba sendo um reflexo, algumas praças um pouco mais, outras praças menos, em todo o mercado brasileiro de reposição, né? Vale destacar que o Mato Grosso do Sul é uma grande praça na produção de fêmea e do animal, do bezerro, né? Então, esses preços são relacionados ao estado do Mato Grosso do Sul. Queria saber a sua opinião. O Mercado e Companhia trouxe a notícia de que os Estados Unidos decidiram manter o embargo à carne in natura brasileira. Como é que você vê essa notícia? Bom, é um trabalho, eu acho que é um trabalho, podemos dizer, árduo, mas tem que ser persistente, da relação Brasil e Estados Unidos e em mostrar as condições que o Brasil tem de se colocar uma carne saudável. Pelos últimos acontecimentos que nós observamos no Brasil, desde carne fraca, desde resíduo de ivermectina, assim como problemas como greve de caminhoneiro, lógico, isso você traz um pouco de desconfiança em relação a outros mercados. Mas sim, é um trabalho, a gente esperava que os Estados Unidos revessem essa posição, como eles não reveram, bola para frente. Vamos buscar mostrar para eles que nós temos condições de colocar carne lá, assim como a gente vem ampliando o mercado chinês, assim como abrimos o mercado da Indonésia, assim por diante. Então, realmente, num primeiro momento é um baque, né, a gente fica, de certa maneira, tristes, né?
mas a gente tem que correr atrás. Então, temos que trabalhar. A gente não depende somente dos Estados Unidos. Hoje, esse ano, por exemplo, a gente exportou já para mais de 140 países. O ano passado, até então, 120. Né? Então, a gente abriu mais mercados. Lógico, os Estados Unidos é um grande selo, né? A quem compra os Estados Unidos, então os Estados Unidos está comprando o Brasil, então tem alguma coisa boa. É mais do que vender carne, é um selo, né? É um grande comprador de volume, mas é um selo também. Então isso tem um peso. Mas a gente vai trabalhar para ir, em breve, provavelmente, eles vão rever a posição, porque eles também precisam da nossa carne. Você acredita, como é que vai ficar o mercado em relação às exportações aí brasileiras? Devem continuar recortes? Eu acredito que sim, vieram muito fortes, né? Tem até notícias de hoje que a China pode habilitar novos frigoríficos. E eu acho que tanto para carne bovina, como carne suína, como carne de frango, a perspectiva de curto, médio prazo, ou seja, ano que vem, 2021, são muito interessantes. Mas especificamente da carne bovina, boi, é o que vem transformando o mercado atual de pecuária de corte. Então, eu acredito que sim, elas vão continuar fortes nos próximos meses. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.